Sou Soraya, tenho 27 anos, fiz um percurso muito tradicional ligado à área da gestão, depois estudei licenciatura em gestão, fiz mestrado em finanças e fiscalidade e comecei a trabalhar dentro da área de finanças, só que aquilo que eu sentia é que a realidade que eu tinha não era propriamente aquela que me contaram, que se eu seguisse o percurso tradicional eu ia ter essa realidade. Conheci o GBR há 5 anos, na altura eu ainda estava a estudar, só que aquilo que aconteceu foi que quando eu conheci o GBR, eu sinto pela primeira vez, eu desliguei o meu piloto automático e comecei a questionar aquilo que eu realmente queria, porque quando eu lembro-me de ser muito nova e dizer que aquilo que eu gostava era ter uma família muito grande, poder viajar, dar-lhes várias experiências, só que a verdade é que aquilo que acontecia é que sempre que eu dizia estas ideias, as pessoas à minha volta passavam a mensagem de que isso não dava para acontecer. Eu tinha de escolher ou ter uma família ou ter as viagens, não dava para ter os dois. Com o GBR eu realmente percebi que se calhar o caminho das finanças pode dar a parte financeira, mas a troco de quê? Eu ia ter que dar o meu tempo, se calhar, a uma empresa, trabalhar 9, 10, 11 horas por dia para conseguir ter um salário e isso significava que não ia estar presente na vida das pessoas que eu realmente gosto. O GBR mostrou-me o caminho para eu conseguir realmente criar uma vida onde eu tenho aquilo que para mim é a verdadeira qualidade de vida, que é ter tempo e dinheiro. Eu estudei gestão, estudei finanças, nunca falei de investimentos na faculdade, quanto mais liberdade financeira, e a verdade é que o GBR mostrou um plano daquilo que eu tenho que fazer, passinho a passinho, todos os dias, para eu realmente alcançar isso, sem ter que nascer de uma família rica ou ser herdeira, simplesmente uma pessoa completamente normal, mas eu posso criar isso se seguir os passos que aqui me são dados. Uma das coisas onde eu sinto que o GBR mais me impactou, primeiro foi a forma de pensar, toda a comunicação, claro que isso é importante, mas para além disso, o GBR teve muito impacto em mim, por exemplo, quando eu entrei no mercado de trabalho. Eu agradeço mesmo muito o ter entrado no mercado de trabalho com 3 anos de GBR, porque eu senti que isso fez uma diferença gigante com os meus colegas. Eu comecei a trabalhar, comecei num estágio profissional e eu sinto que eu nunca tive a postura de ser uma estagiária, nunca tive uma postura de ser escrava, digamos assim, da empresa, sempre soube comunicar bem aquilo que eram os meus objetivos dentro da empresa. E mais tarde isso foi reconhecido, porque a verdade é que se não fosse o GBR, eu quando terminei o meu estágio profissional, possivelmente eu ia continuar na empresa onde eu estava, com as condições que ele me davam, porque aquilo que eu sentia que era um contrato efetivo, era uma boa empresa, tinha as condições e então eu estava bem. Aquilo que aconteceu foi que graças ao GBR eu continuei sim nessa empresa, mas só continuei depois de negociar condições e melhores condições para continuar lá. E a verdade é que, apesar de todos os meus colegas, por exemplo, até estarem há mais tempo a trabalhar, estarem há mais tempo na empresa, aquilo que aconteceu é que eles tinham as condições de todas as semanas irem para o escritório, receberem o seu salário. Aquilo que eu fiz foi negociar com a empresa e eu trabalhava a partir de casa e isso fez com que eu tivesse muito mais perto das pessoas que eu gosto, porque eu sou da zona da Guarda e eu trabalhava no Porto. Significou que o meu salário não era usado para pagar contas ao final do mês, eu podia investi-lo, podia guardá-lo e criar assim uma reserva financeira bem mais interessante para mim do que estar a pagar uma casa que eu tinha arrendada como estava inicialmente. Aquilo que aconteceu com esta mudança das minhas condições no trabalho foi que, em vez de eu ganhar o meu salário e pagar as contas e ficar com cerca de 100 euros de lado, por exemplo, aquilo que aconteceu foi que eu passei a meter 400, 500 euros de lado todos os meses que eu podia usar para investir e para criar uma maior segurança a nível financeiro. Se o GBR acabasse, eu sinto que é difícil o GBR acabar, não dá para acabar, ou seja, o GBR, quando empresa, é possível acabar, a verdade é essa, todas as empresas podem acabar, só que aquilo que eu sinto é que o GBR é muito mais do que uma empresa, é muito mais do que um curso, e o GBR acabar torna-se difícil, porque as experiências todas, todo o conhecimento que nós temos aqui, a forma como encaramos a nossa vida, se o GBR acabasse, isso não ia acabar. Os objetivos todos que eu tracei aqui, a clareza que eu ganhei para a minha vida, para os objetivos que eu tenho, a forma como eu sei que os posso alcançar, mesmo que o GBR enquanto empresa acabasse, eu ia continuar com isso na cabeça, ia continuar com o plano que tinha traçado aqui, e então é difícil imaginar o GBR acabar, porque é muito mais do que uma empresa. Eu sinto que o GBR é uma mensagem, eu quero levar o GBR para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, e se terminar
não dá para terminar o GBR, porque aquilo que nós fazemos aqui é muito mais do que um curso de finanças pessoais e isso não acaba.